Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia, agora para falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, 10 de maio, tem Goiás e Ituano, um dos jogos que vão abrir aí a quarta rodada da segunda divisão do futebol brasileiro. E para me ajudar aqui nessa análise, ele que é viciado em greens, Matheus Montenegro. Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos analisar esse joguinho da Série B, um jogo capcioso, interessante, de duas disparidades aí muito grande. Vamos trazer números, um embasamento estatístico para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Esse jogo que será às 9h30 da noite, né? Aquele joguinho tarde, né? Numa sexta-feira. Quem gosta de ficar em casa, né? Não vai sair, tem uma Série B ali para acompanhar. O jogo vai ser no estádio Aile Pinheiro, que é o estádio da Serrinha, né? Serrinha. Popularmente conhecido como Estádio da Serrinha, pela quarta rodada da Série B. E, Matheus, já vamos ver como chegam as equipes, tá? Porque temos uma disparidade muito grande. Pois é, né? O Goiás não perde há 5 jogos, venceu nas 3 primeiras... Na verdade, ele venceu 2 jogos, né? A outra vitória foi pela Copa Verde aí, dessa sequência. Então tem 7 pontos, é o terceiro colocado, já está no G4, enquanto o Ituano, 3 jogos, 3 derrotas, e no total, né, contando também com Copa do Brasil e Campeonato Paulista, já são 7 derrotas consecutivas. Pois é, a fase do Ituano é muito ruim e não vem de hoje, não é somente na Série B, no qual jogou 3 partidas e perdeu as 3. O Ituano, vale salientar que foi rebaixado no Campeonato Paulista. Depois de 25 anos. Depois de 25 anos, foi até campeão, recentemente, digamos assim, nessa última década, né? E agora vive um momento horrível. O time que só conquistou uma vitória no ano, é inacreditável. Jogou 16 partidas até aqui e só tem uma vitória contra o Corinthians, né? O que é mais surpreendente. Na segunda rodada do Campeonato Paulista, quando bateu o Corinthians, não à toa tem médias muito ruins, né? A média de gols marcados do Ituano é de 0,5, só faz 1 gol a cada 2 jogos. A média de gols sofridos é 1,81, quase 2 gols sofridos por jogo. Então aqui, claramente, apenas por como chegam as equipes em termos de números, a gente já consegue identificar um padrão muito claro. Mas, obviamente, né, separamos aqui algo mais esmiuçado para você, apostador, buscar oportunidades. Afinal, é como a gente sempre fala, né, Fábio? Não adianta só criar uma linha de raciocínio. A gente também vai ter que buscar lá odds interessantes na Bet Nacional para ter um lucro bom para você, apostador. Vamos ver os padrões das equipes, né? O Goiás, que tem uma tendência nos seus jogos ter poucos gols. Apesar de vir de bons resultados, ele não faz placares elásticos, Matheus. É sempre um time mais econômico na hora de marcar gols, e os seus jogos também tem ali, em média, até 2 gols, né? Sim. Menos de 2,5 gols por jogo. A equipe do Ituano, que não só vem de 7 derrotas consecutivas, como não vence há 14 jogos. Né? É um time que só tem uma vitória no ano, não vence há 14 jogos, está numa crise sem fim. E nos últimos 5 jogos, contando inclusive esses 3 da Série B, ele sofreu pelo menos 2 gols em cada jogo. Então a defesa também é vazada, Matheus. Os números deixam muito claro um amplo favoritismo do time goiano. Trazendo aí essas estatísticas em termos de construção de linha de raciocínio para um placar, para prever algo nesse jogo, seria um 2-0. Né? O Ituano leva pelo menos 2 gols na maioria dos jogos, raramente ganha. Em jogos do Goiás, só sai até 2 gols normalmente, né? Então, é mais ou menos isso realmente o que a gente espera para esse confronto. Uma vitória do Goiás, uma vitória, eu diria, por mais de 1 gol, mas deixa esse pezinho atrás em relação ao menos de 2,5, né? Uma estatística muito relevante que a gente traz aqui, já que em boa parte dos últimos 9 jogos que a equipe goiana disputou, só saiu até 2 gols. Então vamos lá para o nosso momento, Bet Nacional. Vamos trazer todo esse embasamento em termos de cotações lá no site para tentar buscar alguma alternativa para você, apostador. E logo de cara, Fábio, eu já gostaria de dizer aqui que existe um favoritismo, mas eu particularmente esperava ser até maior. Não tão alto, né? Pois é alto, mas assim, cara, pelo que a gente trouxe aqui, pela boa fase que vive o Goiás, tem um elenco mais qualificado. Em comparação ao Ituano, que não só vem mal na Série B, como vem mal na temporada, é um projeto que já se mostrou falho em 2024, eu esperava uma cotação ali 1,3 para o Goiás, 1,25. A gente tem 1,51. Que é uma odd já interessante para você apostar, né? Já vale a pena ali no pré-jogo, né? Eu considero uma odd baixa ainda, de fato. Esperar mais alguns minutos? Essa seria a minha maior recomendação. Eu esperava ali o início do jogo,
para pegar uma odd um pouquinho maior. Mas também fica como recomendação para apostadores mais seguros, né, mais precavidos, até eventualmente quem não tiver condições de assistir a partida, né, afinal a gente está falando de um jogo 9h30 da noite numa sexta-feira, não é todo mundo que está disponível para assistir, aí eu já recomendaria sim, de fato, fazer essa aposta na vitória pré-jogo, certo? Caso não queira pegar uma odd tão baixa, a recomendação fica por conta do handicap. Produção, por favor, vai lá na abinha de handicap e a gente pegar o handicap -1 a favor do Goiás. A gente tem uma cotação maior aí de 1,86. Só lembrando, Fábio, para os apostadores iniciantes que não tem muita noção, até porque o handicap confunde muito, né? São dois tipos de handicap. Exatamente, existe o handicap europeu e o handicap asiático. Aqui a gente está tratando do handicap asiático -1, que significa o quê? Se o Goiás vence por 1 gol de diferença, o dinheiro é devolvido, tá? Você não lucra, mas você também não perde. Aqui é uma alternativa interessante para quem confia que o Goiás vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença, coisa que aconteceu nos últimos 5 jogos do Ituano. A equipe foi derrotada sofrendo pelo menos 2 gols aí, né? Então aqui é uma alternativa que paga mais e que o apostador também está protegido, porque em caso de vitória do Goiás ele já não perde, né? Ele só vai realmente perder dinheiro caso o Goiás não vença o confronto. E para o Goiás marcar pelo menos 2 gols? Vamos dar uma olhada nessa odd, ver se está Pode ser interessante. uma outra alternativa também. Vai lá na aba de gols, por favor, produção. Nesse caso... Que aí ele pode até empatar em 2-2, 2-1. Exato. Esse é um cenário, a gente tem aí mais de 1,5 gols de Goiás pagando 1,8. Esse é um cenário para o apostador que acredita que o Ituano pode aprontar, né? Afinal, uma hora o Ituano vai aprontar com alguém, né? Se esse for o cenário que o apostador imagina, é uma alternativa interessante. Vai que o jogo seja, por exemplo, até mesmo 2-1, eu diria, porque no handicap -1, caso a partida termine 2-1 para o Goiás, o apostador não lucra. É verdade que ele não perde dinheiro, mas ele não vai botar o lucro no bolso. Nesse caso aqui, se for 2-1, é green para o apostador, né? Não importa o resultado final da partida, só importa que o Goiás faça pelo menos 2 gols, coisa que, mais uma vez, eu volto a trazer, aconteceu nos últimos 5 jogos do Ituano. E a odd para o Ituano marcar até 1 gol tá até interessante, né? Não, aí é do Goiás. A odd do Ituano, ela tá um pouquinho mais para baixo. Tá, então... Isso. Para o Ituano marcar 1 gol, tá pagando 1,96. Muito alto, né? Isso. O menos de 1,5 gols do Ituano é 1,12, aí é uma odd muito baixa. Não fica aí como recomendação para esse confronto. Deve acontecer. Não, é claro, mas a odd é muito baixa. Mais né? do que então... 1 gol, né? Não, pode difícil. até fazer 1 gol, mas, enfim. Ainda mais jogo sexta-noite, eu tenho a impressão que o jogo sexta-noite sempre tem pouco gol. Assim. Tem esse Ainda ponto. Mais na Série B. Por isso que meu palpite é o 2-0. É o Goiás vencendo por mais de 1 gol de diferença, conseguindo marcar seus 2 golzinhos, mas também não chega a ser uma goleada. É isso. Então fechamos, Matheus. Série B, sexta-feira. Fechamos. Recomendação fica aí por conta da vitória do Goiás. É pré-jogo, pagando 1,51, mas fica a recomendação aí para o apostador que quiser esperar uma oddzinha maior. Você pode esperar ali uns 10, 15 minutos do jogo, vai correr o risco, eventualmente o Goiás já abrir o placar cedo, mas pode pegar uma odd mais alta. E uma outra alternativa interessante é o mais de 1,5 gols de Goiás, pagando 1,8. É isso, fechamos mais uma edição aqui do Bets do Dia. Aproveitando para dar aqueles recados, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, também entra no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus, valeu, galera. Fábio. Tamo junto. Tamo junto.